É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica, aqui comigo, Leonardo Negrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse episódio é patrocinado pelo Nelson, não é? Mas poderia ser. Não, o Léo tá me zoando porque eu tô com a gripe hoje aqui. Ele tá fanhozinho. E sempre que você vai me ver com essa camiseta que vai ser ao longo do ano todo, essa blusa aqui, eu vou estar com essa minha voz pior do que ela já é, anasalada. Levemente. É tudo bem. Levemente. Anasalado, Marcos. Levemente. Isso aí tem que fazer um fono, um negócio assim. Eu gostei. É, isso mesmo. Mas vamos lá, hoje a gente não tá aqui falar de mim, nem da minha voz, estamos aqui para falar de um assunto muito legal chamado liderança. Sim. Um dos podcasts... Com uma pessoa legal, espetacular para falar sobre isso. Com certeza. Um dos podcasts mais ouvidos, se não o mais ouvido de todos os tempos do Engenharia Científica é sobre liderança. Com o nosso convidado que eu já vou apresentar, e a gente já vai falar disso. E, lógico, essa temporada 2025, ela está sendo oferecida pela ANPEA, que é a Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais, e pelo CREA Paraná, né, através do termo de fomento, onde a gente vem valorizando a profissão da engenharia, falando de dia a dia de engenheiro, e nada mais justo do que a gente também falar de habilidades interpessoais, exatamente, né, Léo? Sim. Tão necessárias para nós que somos tão técnicos. E às vezes até renegadas, né? A gente deixa meio de cantinho essas habilidades, mas a gente tenta trazer luz para isso aí também. É isso aí. E aqui com a gente tá o Marcos Rodrigues, que é presidente da ANPEA, engenheiro ambiental. Tudo certo, Marcos? Tudo certo. Fala, galera. Conversar um pouquinho sobre liderança, soft skills. Engenharia não precisa ser 100% técnica e todos nós temos que ter essa parte mais humana para se desenvolver enquanto profissionais, enquanto ser humano também. Espero muito que o nível de maturidade do ouvinte do Engenharia Científica tenha evoluído ao longo do tempo. Porque a gente já falou disso antes. O ouvinte do passado, ele queria que a gente falasse de coisas técnicas aqui, sempre. Quer falar de concreto, quer falar de cálculo, de estrutura. Não é isso. A proposta de Engenharia Científica A gente foi criticado. é habilidades gerais do engenheiro, né, Léo? Sim. E para compor a nossa mesa, a gente tem o Fábio Ban, que é educador corporativo, meu parceiro de negócios. A gente sempre está em várias iniciativas. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem? Vocês terem falado assim que aquele podcast foi um dos mais ouvidos, sempre eu sinto que a responsabilidade pesa mais, né? Agradeço aí a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Fábio, tá nas suas mãos aqui. Esse podcast tem que bater o anterior lá. Eu falei pro Murilo nos bastidores, falei assim, hoje vai vir o Fábio. Eu falei, o Fábio tá tranquilo, cara. Você ergue a bola, deixa ele falar lá, eu vou encostar aqui, ficar na minha de boa. O Fábio dá aula, ele dá aula. Então você fica de boa, cara, tranquilo. Episódio fácil de fazer. O Fábio tá à frente de inúmeros projetos de liderança em grandes empresas, né, Fábio? Trabalhando, inclusive, com mega empresas, né? Sempre com o board, o C-level, e os problemas, eles sempre são os mesmos, né? Liderança é sempre, não é um problema, né? É uma solução, mas é sempre uma questão para essas empresas, né?
Eu acho engraçado que hoje existem tantos livros, tantos cursos, parece até que liderança é uma coisa que todo mundo fala, mas ainda assim é sempre um grande desafio, né? Isso aí não só porque eu falo para os outros, eu mesmo tenho esses desafios no dia a dia, né? Não, mas é isso, cara. O desafio é esse, é você ser líder e liderado muito bem. O desempenho Perfeito. das suas funções tem que ser muito bem, independente da posição que você esteja, né? É que isso aí eu acho que é um ponto que aparece muito pro profissional, é tudo depois que ele tá formado. Então, assim, ele vai tomar consciência que existe isso na hora que ele já tá na jaula dos leões ali, já, nossa, já tá pegando fogo e fala, pô, tem isso aí também, né? Verdade. Aí o bicho pega. Vamos começar com a pergunta diferente aqui, né? O que mais impede uma pessoa de se tornar um bom líder hoje, Fábio, na sua visão? O autoconhecimento. Eu costumo seguir, eu comentei já isso anteriormente, né? Eu sigo muito a quinta disciplina, né? Que é do professor Peter Senge, lá da MIT. E ele coloca a primeira disciplina como o domínio pessoal, né? Então começa por aí, né? A gente pensa muito a respeito do comportamento, né? Dos skills, né? Mas acho que vale a gente começar pensando o seguinte, de onde vem esse comportamento, né? Então, vem da nossa forma de pensar, da nossa estrutura de pensamento. Qual que é o nosso modelo mental, né? Muitos dos livros, dos cursos, das referências do que a gente tem hoje de liderança, na verdade, vieram de referências que nós temos do século passado. O grande problema da liderança, assim como nos negócios hoje, é que nós estamos num século de uma nova era, um comportamento diferente. Mas para ter um comportamento diferente, tem que ter uma estrutura de pensamento diferente, um modelo de pensamento, de modelo mental diferente, né? Então, temos que mudar a nossa arquitetura de como nós realmente estruturamos o entendimento de mundo para poder se comportar diferente, né? Como que era, então, um líder antes, no século passado, e um líder agora? Os perfis. Vamos começar lá da primeira Revolução Industrial, né? Então existia alguém que tinha, né, o capital e aí outros que tinham que se submeter às condições que tinham na época, né? Então era o chefe, como que é o... Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então basicamente existia uma forte hierarquia para que tudo pudesse ter uma ordem e as coisas acontecessem. Porque antes disso a sociedade era plenamente rural, né? Artesanal... Perfeito, exatamente. E aí com a Revolução Industrial veio bater cartão, cumprir horário, cumprir regra. Isso ainda veio um pouquinho depois, porque no começo, né, da era industrial não se sabia exatamente como funcionava. Então, não tinha muita regra, não. É aí que começou, pera lá, estão abusando demais, e aí vamos repensar o direito, né, do trabalhador, aí começaram a surgir as leis, então foi tudo um processo, só que tudo voltado e outra. Tudo que é estratégia que a gente vê do século XX, ela é muito baseada no quê? Na estratégia militar, né? O conhecido livro Sun Tzu, né? Tudo é voltado na hierarquia, na disciplina, porque assim realmente a organização funcionava muito bem, né? Não tem nada de errado do que, né? Chegamos onde chegamos, se estamos aqui hoje, é graças a isso. Sim. A questão que a tecnologia foi se democratizando, né? O conhecimento hoje é democratizado, então todos começam a ter que... E a quantidade de dados é tão grande que, individualmente, um chefe não é capaz de enxergar todas as questões, as possibilidades, as soluções. E então começa a ter essa ideia de precisamos descentralizar, precisamos compartilhar, porque é muito mais difícil. Mas como é que a gente se organiza agora para fazer isso? Aí entra esse desafio da liderança atual, né? Até achei legal você ter falado isso do comportamento ser militar, porque o jeito que a gente é ensinado é assim, né? Fica um professor lá na frente, as carteiras enfileiradas, todo mundo de uniforme, né? Tem suas regras, você tem que estar num determinado horário. Em algumas escolas você tem que, sei lá, cantar o hino nacional em determinado horário, faz recreio naquele momento e você tem que parar, sabe? É militarizado, né, Fábio? Exatamente. Até tem uma piada, um meme na engenharia e na arquitetura, que a galera coloca fotos lado a lado de coisas, de construções parecidas. Então, o desafio é colégio ou é prisão? Porque se você coloca as duas arquiteturas assim, os corredores são muito semelhantes. Nossa, né? A posição que as coisas ficam, a quantidade de grades que tem. Eu sei, gente, todos os problemas de segurança que existem por aí e tal, mas esse é o formato
de pensamento comum da nossa sociedade. E até você me chama atenção para isso. O grande desafio vem da educação, né? Como é que nós vamos mudar o comportamento da liderança? Vem da educação. A questão é que a própria educação precisa ser repensada. Olha os desafios que as instituições de ensino estão tendo. Já o modelo, como você disse, é o mesmo de 2 séculos atrás, né? E aí não adianta a gente trazer tecnologia, inteligência artificial, se o modelo está ainda, né, está obsoleto, né? Cara, esses dias eu fui numa universidade. Eles são legais, eu gosto muito deles, né? São os parceiros que eu tenho também na vida profissional. Aí eu fui dar um conteúdo lá para os alunos. E era sobre inovação. E aí eu fui abrir, né? Eu entrei lá com login e senha do Wi-Fi de um aluno lá no meu notebook e fui abrindo as abas e dando os exemplos, né? E eu, gente, tem uma empresa super legal, ó, vamos abrir aqui. Aí no site eu não abria. Aí eu fui abrir outro, Facebook, não sei, não abria. Aí Instagram não abria, nada abria. Tudo restrito. E aí, cara, como assim, sabe? Você tá dentro de uma universidade onde o que tem que ser disseminado é pesquisa, desenvolvimento, inovação, liderança. E você tem uma restrição de acesso de conteúdo no Wi-Fi dessa universidade. Como que você vai formar pessoas sem ter as liberdades? Olha só que doido. Fiquei pensando nisso, Fábio, depois. Queria até comentar com você isso e guardei pro podcast justamente pra gente falar um pouco disso. Que legal. E você me reacendeu um outro ponto interessante que eu assisti em um outro podcast com... Vocês devem conhecer, o Walter Longo, né? Ele comentou uma questão que me veio à mente agora com o que você comentou. A gente percebe que também não é só uma questão de ter a liberdade, ter uma infraestrutura com tecnologia e acesso. Existe também a necessidade da cultura, aí entra nesse quesito do nosso tema aqui, da questão humana. Porque é igual ele estava comentando assim, existe hoje a inteligência artificial generativa, que você pode, né, potencializar a tua capacidade criativa com ideias e tudo mais. Só que eu falei assim, mas poxa, ele estava lá numa instituição bastante conceituada, inclusive, e a pergunta que eles fizeram pro ChatGPT é, o Palmeiras tem mundial? Ou seja, tanta coisa para perguntar, tanta coisa para explorar. Então, assim, é um paradoxo bem complicado de lidar, porque a gente precisa, de fato, saber utilizar essas tecnologias para que a gente possa exponencializar o nosso resultado, mas culturalmente nós não estamos sabendo. É igual um outro professor que da MIT Brasil, eu sempre trago isso porque eu achei muito marcante o que ele falou. A tecnologia é igual uma loja de brinquedos. E o ser humano é uma criança que está fazendo a maior bagunça, né? Então a gente percebe que o problema em si não é a tecnologia. Nós estamos, de fato, sabendo aproveitar da melhor forma e por isso, né, estamos falando de liderança, das capacidades humanas. Porque não adianta a gente falar de tecnologia, inteligência artificial, de tudo quanto é tipo de estratégias de marketing e tudo mais, se o lado humano está deixando, né, a desejar, né? Isso é a base, né? Acho que vocês podem me julgar, mas eu tenho uma história com o ChatGPT. Não tem nada a ver com liderança, mas... Você falando do que as pessoas pesquisam, né? Teve uma vez que eu fui a um bar... Lá vem. Eu e 2 amigos, né? Daí os 2 ficaram no celular o tempo inteiro. Eu falei, cara, que saco, né? Fiz pedido de comida, demorou 1 hora pra chegar a comida. Aí eu fiquei bravo. Eu não fico bravo. Cheguei pro ChatGPT, chat... Me ajude a escrever uma avaliação por demora de comida e tal. Aí ele escreveu. De repente chegou o sósia do Teodoro Sampaio. Nossa. E o meu amigo falando que era o cara. Eu falei, chat, agora chegou o Teodoro. O que eu faço? Ele falou, nossa, mas numa reviravolta mirabolante, o incrível Teodoro Sampaio. Que isso, cara, que loucura. Então assim, você pode me julgar, mas eu pesquisei essas coisas. Por isso você tá gastando data center, Marcos. Não, e eu ainda pago por isso. Pô. Então, mas uma coisa falando de IA, não sei se a gente vai entrar nesse assunto. Uma última palestra que eu ouvi sobre isso, eu sou crítico de IA, porque IA não precisa mais fazer palestra de IA, gente. Porque todo mundo já tá vendo isso aí em todo lugar. É aquele futuro muito distante, não traz pra realidade, enfim. Mas o cara falou um negócio super interessante. Ele falou assim, hoje eu tenho uma pessoa contratada na minha empresa, que o cara é incrível, ele fala todas as línguas que eu quiser e não me dá dor de cabeça, tá sempre disponível pra mim e tal. E no final ele falou que era o ChatGPT, olha só que interessante. Então se você trata ela assim, pode funcionar. Mas o assunto aqui é liderança, né? Sim. Então, beleza, a gente tem um mundo
com essas tecnologias e tem umas pessoas com uma cultura muito rígida. Mas é um mundo que foi fundado e a gente não dá pra negar, né? Que o Fábio falou do exército, esse nosso militar. Querendo ou não, são as instituições mais antigas, né? É igreja, é exército, isso aí sempre teve desde sempre. Acho que por isso que acabou sendo replicado, né? Porque quando você começou a ter uma parte industrial, você fala assim, tá, o que eu vou fazer? Não tem referência nenhuma, o que eu tenho? Ah, tem o exército, tem a igreja, são as organizações que você tem de referência. Querendo ou não, você começa a partir disso. O que preocupa é você falar assim, puta, ainda hoje você ainda tá nessa organização, você tá seguindo esse modelo até agora. Pra tudo, né, Léo, no caso? Pra tudo. Então, pra fazer negócios, pra conviver com as pessoas, empresas, pra falar com elas. Isso. E aí, Isso é um problema. Aí o líder, como é que funciona o líder? Ele fica meio perdido, fala, putz, mas que modelo que eu sigo pra ser um líder? Como é que eu faço? Mas aí que entra o autoconhecimento. Isso. É você saber o que você é e o que você quer transmitir. E buscar perfeito. Conhecimento e várias metodologias para você ter a sua própria. Cada momento e cada situação você vai ter que agir de uma forma. Se você não for flexível, É verdade. não tem como ser líder sem ser flexível. Tem até um ponto que eu vou colocar aqui que eu acho que vai dar uma alavancada aqui, porque a gente está conversando para as habilidades do comportamento, né? Você que está nos acompanhando aí, o iPhone começou no 1, hoje está nesse momento, pelo menos, está no 16 Pro Max, indo para o 17, não é? É isso. Então, se o iPhone, um exemplo, né? Se a gente pegar os processadores, o Intel, cada um está numa geração, já está em qual geração? 13ª, 4ª? Já deve estar até para trás. Acho que é 13ª mesmo. Então, o que a gente percebe? A tecnologia, ela evolui ano a ano. E a pergunta que eu faço, e eu peço licença para te fazer uma provocação. Em que versão você está? Né? Na 1, na 2, na 10, na 16 Pro Max, indo para 17 ou não? Porque, pensa bem, ainda que a gente tenha um modelo do iPhone, por exemplo, o 13, o 14, eles funcionam muito bem, são excelentes. Né? Porém, esse modelo não consegue, né, lidar com as tecnologias de um 16 Pro Max. Né? E ele já não é tão rápido quanto os próximos, né? Então, quer dizer, não é uma questão da gente falar, por exemplo, no 16 Pro Max, o 17, daqui para frente, tudo virá com inteligência artificial. Os modelos anteriores não comportam a tecnologia da inteligência artificial, né? Então, é isso que eu falo. Não adianta a gente falar de inteligência artificial, como você falou, Murilo, porque se eu estou com o meu modelo mental, o meu modelo de liderança do século passado, ou o modelo anterior, já não cabe mais a condição para poder usufruir realmente das tecnologias. Então, primeiro, para a gente pensar em habilidades, em comportamento, nós temos que repensar o nosso modelo mental do que de fato é liderança. Daqui a pouco, então, aí eu compartilho algumas mudanças de chave aqui para uns upgrades do software mental. Então, mas o que você acha que uma pessoa tem que ser para ser um bom líder hoje? Umas características básicas. Flexibilidade, o Marcos falou. Sim, né? sim. O que mais? Autoconhecimento, Sim. né? Responsabilidade, assumir a responsabilidade pelas coisas. Isso é importante, viu? É. Eu vejo que as pessoas que trabalham comigo, assim, eu faço um monte de eventos, um monte de coisa. Cada evento é uma galera diferente que eu trato, né? E você tem ali os líderes. Geralmente o líder de pauta, o cara tá organizando lá um layout do evento. É o cara que puxa a responsabilidade, né? A pessoa fala assim, ó, eu tô nesse grupo aqui, deixa que eu cuido desse negócio. Isso aí é ser um líder. Puxar a responsabilidade para si. É legal que você falou, e quem ouviu ao nosso podcast anterior, eu devo ter comentado provavelmente que a liderança não é, todo mundo sabe, não é um cargo, né, e nem um status, mas é a capacidade de você exatamente assumir a responsabilidade perante o grupo para um determinado resultado, procurando então utilizar, né, conectar as capacidades de todo o grupo para que o resultado seja atingido, né? E é isso que você falou, faz todo sentido mesmo, é assumir a responsabilidade, assumir a frente, tomar a iniciativa. Então, independente assim, até é bom a gente falar isso pros ouvintes, independente da idade que a pessoa tenha e da experiência que ela tenha, assumir a responsabilidade já é um líder, cara. Pensa. Exatamente. E aí, isso aí faz também o, entre aspas, líder ruim, né? Que tem gente que quer mandar, quer ter protagonismo, só que a pessoa não quer assumir a responsabilidade. É aí que falha, verdade. Porque às vezes é em pequenas atitudes, né? Que a pessoa não assume a responsabilidade.
E aí você tem um entre aspas, líder que é o nosso desastroso. Porque esse é o ônus da liderança, né? Quando você assume a responsabilidade, se der errado, você naturalmente é apedrejado, né? Então esse é o ônus. Mas o bônus também é que quando você tem o resultado, você se torna referência, né? Sim. Sabe o que eu penso? Eu sempre faço o exercício. Se der errado, qual é a consequência do erro? Boa. Qual que é a consequência? Alguém brigar com você? Então. Ou criticar você? Mas daí você tem aquele líder que o cara pega quando dá errado e fala, não, mas aqui ele fica justifica tudo. Ele não pega e fala assim, não, beleza, eu fiz aqui, putz, foi erro meu. Ele começa só, não, porque foi o dia, choveu, sei lá o quê. Dando desculpa, né? Começa a desculpa, quer se justificar. E aí, assim, você vê que o cara ele tem problema em assumir a responsabilidade. Ele quer ter protagonismo, mas ele não consegue assumir isso. Mas aí eu então volto a uma outra questão. O que é que faz a pessoa querer, de fato, assumir a responsabilidade? Porque, aparentemente, assim, de grosso modo falando, ninguém mais quer assumir responsabilidade. É verdade. Né? O que é que faz a pessoa realmente assumir a responsabilidade para, a partir daí, assumir o papel e realmente ter a atitude de uma liderança? O que vocês acham? Pra mim é o propósito. Fechou. Palmas pra ele. Não tem, Mas é isso mesmo. sei lá, não tem como fazer alguma coisa se você não acredita naquilo. Ou senão você vai fazer de cara fechada. Aí a pergunta é, e o que é propósito? É aquilo que te motiva. Te move pra fazer alguma coisa, né? Exato. É o ato de querer transformar, querer ver algo acontecer. Percebe que aí, nesse caso, você percebe que o propósito não é o que você quer pra você, é a transformação que você quer gerar, é o que está fora de você. Porque você tocou um ponto interessante e você acertou bem, pode falar antes. Não, me vê a reflexão. Propósito é algo interno e externo ao mesmo tempo. Existe alguma palavra pra interno e externo ao mesmo tempo? Só yin e yang. Não sei. Não sei também. Doideira, Mas né? é isso aí. É porque... Propósito é o que você sente Isso. interno e reage no externo. Por exemplo, muita gente às vezes fala assim, ó, o meu propósito por exemplo, meu propósito é ser rico, né? O meu propósito é ter um carro, por exemplo. Já ouvi muita gente falando isso, inclusive, de startup. É o que eu quero, é como objetivo. Só que o que acontece? Muita gente acaba tendo o carro, mas não fica feliz. Muita gente fica rico, mas também não fica feliz. Por quê? Porque o propósito como objetivo, ele não te dá o significado. Agora, quando você tem um propósito como motivo, por que eu quero carro? Por que eu quero ficar rico? Quando eu tenho um motivo, que é o que você colocou, uma motivação, existe algo que me faz me sentir bem, tem um significado. Tem uma especialista, isso está no TED, no YouTube, lá você acha. Foi estudar o que é felicidade nas empresas. E ao estudar a felicidade nas empresas, percebeu que mais se encontrava infelicidade. E por quê? Porque a felicidade, lógico, é um momento, né? Você não tá feliz o tempo todo e ninguém tem momentos bons, felizes o dia inteiro, né? São momentos. Então, a pessoa que fica buscando a felicidade ao tempo todo, ele se frustra, né? Então, o que ela identificou? Que o que nós precisamos nos focar, por exemplo, é no significado. Quando tem algo que tem significado, seja bom ou ruim, você persiste, você segue em frente. E o propósito é para te gerar um significado. Não é para te gerar um objetivo do que você quer, mas o porquê você quer isso. Qual é a razão de você querer? É por quê? Para quê? Para quem? Se tiver esse motivo, ele te dá um significado, um sentido. E aí sim, isso te faz querer. Porque aí é como eu te falo, né? Não é um propósito que tá na tua mente, que você cria. É um propósito que tá no teu coração. É o que te move, é o que tá dentro de você, que te inquieta. E quando você consegue revelar esse propósito, ter clareza dessa razão pelo qual você está fazendo algo, você acaba assumindo o protagonismo, porque é intrínseco a você. Mas as pessoas, talvez por falta do autoconhecimento, puxando a fazer ganchos, elas confundem, às vezes, ambição com propósito, por exemplo. Boa. Ela mistura duas coisas que às vezes pode confundir, mas se você for ver na definição, são totalmente diferentes, certo? Acho que é legal. Aí eu vou colocar duas palavras junto agora, né? A ambição e a ganância, né? Uhum, sim. Então, às vezes você leva a ambição... O propósito vai te gerar ambição. Uhum. A ambição porque essa inquietação vai ser a sua ambição de querer gerar esse impacto que você está buscando gerar, né?
E aí o problema é quando você direciona o foco errado, né? Aí leva pro seu ego. O foco pra si. Quando eu trago pro meu ego, pro eu quero ser o centro, eu quero ser o líder reconhecido. Até uma coisa que uma vez eu tava em um evento e levantaram a questão, né? Qual é o seu propósito, né? Qual é o seu legado, né? E aí, no momento, na minha mente veio assim a reflexão. Eu falei assim, o foco meu não é o meu legado. Eu entendi que o meu legado tem que ser consequência do cumprimento do meu propósito. O meu foco é o propósito de impactar. Independente do que tiver que fazer, eu vou fazer da melhor forma, dentro da lei, da moralidade, claro, mas para gerar um impacto à minha volta. E o legado será a consequência disso, né? Eu não vou ficar pensando, porque eu quero ser reconhecido e eternizado. Eu vejo que talvez esses focos é que acabam nos desviando para ambições que se tornam ganância, né? E se o legado for positivo? Aí, beleza. Então, o legado vai ser o positivo ou negativo é a consequência. Se eu consequência ficar pensando eu quero ser reconhecido, eu quero ser lembrado para sempre como o cara, eu tô trazendo para mim, eu tô esquecendo do principal, os outros não. Sabe que é muito... Eu me divirto trabalhando com essas pessoas aí. Porque essas pessoas existem em todas as instituições. A pessoa que quer ser lembrada, estar à frente, o único propósito dela é esse. E aí, o que eu faço? Geralmente é a pessoa que eu coloco no palco lá. E independente do que acontecer ao redor dessa pessoa, se ela falou no palco 3 minutos, ela tá feliz da vida, sabe? E aí, pelo menos, não me atrapalha nas coisas que eu tenho que fazer, que é cumprir o propósito de transformar e de gerar negócio, enfim. Mas cara, é isso, Fábio. O que você considera aí como um líder ineficiente? O cara que não dá certo? É o cara que quer se sobressair sobre os outros, por exemplo? O ego, né? Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu entendo que liderança... ele é um exercício diário, né? E nessa prática do exercício diário, eu mesmo também já deixei de exercitar minha liderança com eficácia, com eficiência, né? Eu tive ineficiência em diversos momentos de liderança e basicamente, resumidamente, é isso. Quando eu levo pro meu ego em que eu quero estar certo, em que eu quero sobressair, eu preciso estar aqui no centro agora com esses especialistas e eu tenho que ser o cara que mais vou aparecer, entendeu? E a gente percebe que aí perde o resultado, né? Sim. Eu chamo essa pessoa de político. Se me permite, eu vou ter que colocar aqui então. Quais são alguns softwares que eu ultimamente venho compartilhando, que eu logicamente aprendi. Isso tudo que eu tô falando não é o que eu acho, mas é um aprendizado que eu tive com outros grandes especialistas aí no mercado, aqui no Brasil e fora do Brasil, que é o seguinte. Competir é diferente de ser competitivo. Nós precisamos ser muito competitivos. Ser competitivo é ótimo, mas necessariamente a gente não precisa competir um com o outro. O que eu quero dizer com isso? Se a gente mudar uma pequena palavra nessa frase, pode fazer toda a diferença, né? Eu quero ser o melhor do podcast. Eu quero ser que o podcast seja o melhor do Paraná, o melhor podcast do Brasil. Por que não ser o melhor podcast para o Paraná? Por que não ser o melhor podcast para o Brasil? Não precisa ser o melhor podcast da engenharia, mas por que não ser o melhor podcast para a engenharia? Essa pequena mudança no nosso sistema, né, mental aqui, no software mental, pode fazer toda a diferença. Tá? E outro ponto é, tudo que nós estamos conversando, tudo que nós decidimos e fazemos, ela reverbera à nossa volta. Então isso aqui não se resume somente a nós, ou a você, né, que também está nos acompanhando aqui. Isso não é só entre nós. São todos nós, até mesmo aqueles que não estão nem fazendo ideia que a gente está aqui no podcast. Por quê? Isso aqui vai refletir em atitudes ao longo do tempo, no curto, médio ou longo prazo, que pode ser positivo ou negativo. E hoje, se a gente parar para refletir, a gente tem um pensamento sistêmico, né? Muitos dos problemas que nós temos hoje são resultantes de boas soluções do passado. Você para pra pensar nisso? Sim, porque eu te acompanho e sei que você fala disso, né? Mas explica melhor como que é. Tá, então vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque essa é pra gente refletir do que nós estamos fazendo hoje em termos de soluções que podem refletir no futuro, né? No passado, por exemplo. Por favor. Dá pra trazer um gancho até pra engenharia disso. Legal.
Se você pegar as cidades que eram planejadas antigamente, você tinha o planejamento de ter a cidade num canto e de você ter o trabalho em outro. Sim. Passou-se anos e hoje, quando você faz esse planejamento, o trabalho tem que estar perto do trabalhador. Já Então, mudou o conceito total. O centro da cidade, por exemplo, hoje ele é um local comercial, mas também um local residencial. Ah, mas por que isso acontece? 1, trabalho para o trabalhador. 2, segurança. Os conceitos eles vão evoluindo, então soluções que antes eram tido como ideal, ela causa um problema que nós, seres humanos, enquanto resilientes, flexíveis, nós vamos tentando resolver. Pega até a parte de drenagem também. Os projetos de drenagem, eles não estavam preparados para essas chuvas bizarras que estão acontecendo por conta das mudanças climáticas. Mas até então era a solução ideal. Então, a parte da engenharia, acho que seriam os exemplos que me veio à cabeça, mas... Legal. Agora eu fiquei curioso com os seus exemplos. Não, eu tenho um exemplo, assim, histórico, na verdade, né? Antigamente, a nossa forma de locomoção, de transporte, era através de cavalos e carroças, né? E as cidades ficavam, naturalmente, cheias de esterco, sujos, com mau cheiro, com proliferação de doenças. E o que acontece? Veio, então, alguém que inventou o tal do carro. O que aconteceu com as ruas? Ficaram mais limpas. Olha só que legal. O carro foi uma solução que permitiu reduzir o mau cheiro, a sujeira. Ela se torna até mais ambientalmente melhor. O que é o carro para nós hoje? É o problema. E é outro conceito da engenharia. Quando as ruas eram projetadas, conforme foi subindo, aumentando o número de veículos, vamos colocar mais faixas. Coloca mais faixas, são mais veículos que vão frequentar aquela via, então você só vai piorar a situação. É um convite, né? Aí que arquitetura, engenharia e urbanismo foram pensando, então vamos fazer a cidade para o pedestre, não para o carro. Fazer mais transporte público, mais acesso ao transporte público. Porque esse exemplo que o Vai se Fábio deu, adaptando. o carro hoje, para nós, é um poluidor. Sim. Ele pode ter limpado as ruas lá atrás, mas hoje ele afeta o meio ambiente. E ele foi uma solução no passado. solução. Porque eu acho que devia ser bem complicado, mano. Uma cidade grande com cavalos devia ser... E trazendo agora para nossa realidade, pensando que isso aqui não é só sobre nós, mas sobre todos nós. E nós estamos refletindo isso não para o aspecto só presente, mas para o futuro. Então eu trago uma outra habilidade importante. E até trago isso corroborado pelo Daniel Goleman, né, lá de Harvard, que ele diz o seguinte: dentre vários estilos de liderança, um que ele ressalta a importância é o líder visionário, né? Então hoje não é só a gente falar assim, olha, mas eu sempre fui muito bom, sempre tive muito resultado. Os seus resultados daqui, né, do passado, não vão provavelmente refletir mais em bons resultados daqui para o futuro. Então o líder ele tem que ter a habilidade de olhar para o futuro também. Nesse sentido que a gente está falando. O que eu percebo em diversas discussões, quando a gente fala em inovação e tudo mais, que a gente ainda tem uma visão, eu digo assim, é uma tendência a gente ter uma visão, olhar para o futuro com uma visão de presente, e não olhar para o futuro com a visão de futuro, né? Entendendo o que nós estamos decidindo fazer aqui hoje, qual é o reflexo disso amanhã. Então nós vamos vendo oportunidades de curto prazo e remediando muitas vezes, ao invés de fato estar atuando sobre a solução. E aí eu entendo, isso aí é um convite, né, que eu faço quando eu estou junto a algumas empresas, empresários, a grande inovação não é pensar numa remediação. A grande inovação é você, de fato, conseguir encontrar soluções que sejam mais sustentáveis, né? Porque, então nós estamos com o carro e aí vai remediando, vamos colocar inteligência artificial para melhorar o trânsito, mas cada vez mais isso vai otimizando o trânsito, vai aumentando mais carro, mais fluxo, quer dizer, aonde isso vai acabar? Será que não é preciso repensar todo o modelo de como nós estamos estruturando? Por isso eu volto novamente o modelo. Nós estamos desenvolvendo tecnologia e utilizando para remediar problemas, e não estamos mudando o nosso modelo de estrutura, de arquitetura, de como nós nos organizamos como sociedade, né? Então isso aí vem um contexto que é uma proposição feita pelo Japão, que é a Sociedade 5.0.
né, entendendo já que passamos pela 4ª Revolução Industrial, como de fato nós podemos desenvolver tecnologias, e eu digo, por que não 5ª Revolução Industrial, né, mas a sociedade por si mesma, é porque o governo, a saúde, a educação, todos nós hoje podemos acessar tecnologia, desenvolver tecnologias, né, em cada uma das áreas, não só a indústria, e isso permitir que a gente consiga de fato resolver os problemas globais, né, que são exponenciais cada vez mais. Então, só que se a gente, de novo, não voltar para o início da nossa conversa, que é o domínio pessoal, né, é o meu ego, é a minha ganância, né, o meu poder, querer sobressair sobre tudo isso, então quer dizer, qualquer comportamento de liderança que a gente venha utilizar, qualquer tecnologia que a gente venha querer falar, vai naturalmente continuar gerando os mesmos problemas. Até achei legal aquele exemplo que você passou uma vez lá quando a gente estava naquela empresa, que você mostra, só ouvintes, dá um Google aí, escreve aí, o Mando do Futuro. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu acho que não vai pegar na câmera, mas digitem aí no Google. É isso aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó, é uma pessoa bem curvadona, né? Que eu vou descrever pra vocês, ouvintes. É uma pessoa que tem as costas bem curvadas aqui, o olho mais dilatado, a mão é uma forma de gancho. Então, o que é isso aqui? É uma crítica, né? Uma pesquisa feita em que, se o ser humano continuar usando o celular ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Ele vai começar, esse celular vai ficar tão... Ele vai se adaptar a isso, né? Influente né, no corpo, que o corpo vai anatomia, fisiologia. Vai se deformar, pra pessoa ficar com a cabeça mais abaixada, né? Eu até brinco que eu conheço umas pessoas que têm essa aparência. Mas qual que é isso aqui? É você... Tipo Smeagol. Tipo Smeagol. Espero que os mais novos saibam que é um Smeagol. Pô, pelo amor de Deus, né, ouvinte? Se você não assistiu O Senhor dos Anéis, você tá errado. O tempo tá passando, meus amigos. Mas Precious. Isso aí é você projetar uma coisa com tecnologia presente, cara. Quem disse que o celular vai estar aí pra sempre? Exatamente. Quem disse que a gente não vai ter outro dispositivo de uma outra forma, que a gente não vai precisar mais ficar carregando isso aqui, né? Exato. E a gente tem especialista aqui no Engenharia Científica que fala que dentro de 5 anos o celular já não vai existir, que é o Arquimedes. Então. Ele fala que vai ter outra coisa, né? Enfim, é você projetar um negócio pro futuro com a mentalidade atual. Isso é um erro, porque cada vez mais a tecnologia vai mudando e vai mudando o comportamento das pessoas também, né, Fábio? Sim, exatamente. E tanto que a gente até vai soltar um podcast sobre a geração Z dentro da engenharia. Olha que legal. Quais são os valores que a geração Z enxerga e quais são os valores que a engenharia entrega de volta. Porque isso está gerando um problema, que é a falta de interesse de pessoas mais novas em fazer engenharia. Porque a gente sabe que a engenharia é complicada, principalmente na relação interpessoal. O ambiente gerado ao redor da pessoa, ele é muito agressivo na engenharia. É porque a engenharia, ela ignora a questão interpessoal, né? Ignora completamente, viu, Fábio? 2 mais 2 é 4. É lógico. Não tem o perfil humano ali, né? Sim. Das humanas. Vai ter que ter essa mudança de dar mais importância para essa parte que a gente fala bastante desde quando começou a engenharia científica. Soft skills, essas coisas, sabe? Então. Porque assim, lembra, Léo, quando a gente fez engenharia era 2008 ali. 2008 até 2012. Isso. E aí... A gente se formou em 5 anos, viu? Os nossos professores, a matéria que eles aplicavam para nós é a mesma matéria que eles davam em 1970, né, Léo? Mesma coisa. Quando inaugurou a universidade, aqueles professores foram formados e agora davam aula 30 anos depois ali, mais um pouco, né, gente? Desculpa, não sei fazer conta, mas 40 anos depois eles davam essa aula que eles estavam aprendendo em 1970. Olha só como tá atrasado o ensino. E como é que você quer tirar um líder de um negócio que já não faz nem sentido? A gente em 2008 teve aula com projetor... Retroprojetor. Com transparência. Transparência. Bom, entendeu? Legal demais. Aquela aula que dá um soninho gostoso, porque tem que apagar a luz para poder projetar numa parede branca. Aí você apaga a luz, põe um monte de aluno ali, numa sala escurinha. É ótimo, assim, perfeito. Uma situação ótima para ter uma aula. Fala a verdade, Léo. Você dormia nas aulas, todas, né, cara? Então, mas me formei em 5 anos.
Você me Não, fez e lembrar de sem umas defesa. coisas. Eu nem na aula ia. Não, brincadeira. Rapaz, cuidado, hein? Não, e aquele monotom, cara, aquela coisa que não estimula sentimentos, né? Porque relações interpessoais é isso, cara. Uma hora você vai... Cara, problema de liderança, eu sou líder e liderado em 50 frentes diferentes. E cada uma delas é uma batalha interna diferente, cara. Às Verdade. vezes você tem que ceder mais, às vezes você tem que não falar as coisas que você quer falar na hora, Verdade. né? Então, cara, aprender isso é muito importante. Aí entra essa questão, a inteligência emocional, né? Acompanhando o trabalho junto contigo, eu vejo que tu é muito bom nisso, né? Oh, Você tem uma obrigado, habilidade obrigado. muito boa. E até você me fez uma outra questão aqui que me chama a atenção da sua habilidade, ponto forte que você tem, Murilo, na liderança, né? Você vende muito bem. Eu acho que cara, vender eu acordo todo dia pra vender. Escola Então, Flávio realmente, Augusto de pensamento. A gente compra a sua ideia, a gente ganha confiança. Até eu lembrando aqui, quando estava mais, o ano passado, mais contigo direto, muitas vezes eu acabava de deixar de fazer ou alguma coisa, porque eu confio tanto no que você faz. Eu falei, não, o Murilo faz tudo, resolve, e acaba não resolvendo nada, porque, você entendeu? Então, assim, tipo, essa é uma habilidade importante, né? Quando você vende muito bem a ideia, a visão... E isso vender não é ganha só vender tudo. produtos, né? Não é vender produto. Vender não. é você se vender, você vender Exato, ideias, você vender... Todo momento você tá sempre em negociações com as pessoas, né? É constante isso, né? E, cara, você só consegue vender uma coisa que tem valor pros dois lados. Isso. Senão, E que você acredita, né? Mas por que acredita? Porque tem valor embutido, né? Então, se a gente tá aqui fazendo um hackathon Green Tech lá da Ampere, a gente faz aquilo ali porque a gente acredita no valor que a gente tá gerando. Pra nós, primeiro, como organizações, né? Que o papel da organização é transformar o mercado mesmo. E pro cara que tá ali na ponta, o maratonista, a transformação na vida dele. Então é fácil de vender, porque, cara, você tem os dois lados que estão ganhando. Se um lado perder, não, a venda pode até acontecer, mas o resultado vai ser péssimo. Né? E aquilo, uma coisa que a gente comentou recentemente era... Existe uma parada, cara, que é a confiança, né? Como um dos valores principais de qualquer relação humana. Se você quebra esse valor da confiança, que é o oposto, seria a traição, né? Cara, tudo o que seria gerado de valor nessa relação daqui pra frente cai por terra. Independente do que seja feito, aquilo ali desconecta de todos os valores, não é? Isso aí a gente conversando que a gente denomina de a moeda mais valiosa nas relações humanas, né? Ela é muito difícil de conquistar, extremamente fácil de perder, né? Não precisa nem falar nada, basta um olhar para, já fragilizar. E a matéria-prima da moeda confiança é a honestidade. Então esse é um ponto que eu vejo, por exemplo, para o nosso país, inclusive, como nós precisamos repensar isso. Né? A honestidade primeiro para consigo mesmo e assim para com os outros, né? E uma questão que eu costumo colocar muito, né, que vale... Eu trago essa pergunta que fizeram para mim e eu compartilho hoje qual é a mentira que você continua contando para você mesmo? Porque começa por aí, né? Para depois assim a gente reverberar realmente essa honestidade e isso levar à construção da moeda confiança. E a gente precisa, nesse mundo de incerteza, olhando como um líder do futuro, a gente precisa dessa poupança de confiança entre nós aqui, por exemplo. Por quê? Porque nesse mundo de incertezas e mudanças, podemos errar. Sim. Só que se a gente não tiver essa confiança, fragiliza completamente o nosso processo. Cara. Nossa, me veio uma frase agora. A poupança da liderança é a soma das vezes que você estendeu a mão para os outros. Oh, que bonito isso aí, Márcio. Essa vai virar o corte. Nosso filósofo. Caraca. Gostei, meu. Depois reescreve aí. Vou ter que reassistir aqui. Bem, tá gravando, cara. Minuto muito 43. Minuto legal, de sabedoria aqui dentro de engenharia científica. Vou até trazer, então, uma história aqui que esteja relacionada a isso que você colocou, beleza? Talvez você que está nos assistindo viu nas redes sociais e eu trago isso, inclusive, que eu aprendi nas redes sociais isso aí, né? Mas eu trago isso porque me fez muito sentido e pode fazer sentido para você também e no nosso tema de liderança. Um professor, ele pediu para que todos os alunos do corredor do colégio, de todas as salas, eles enchessem um balão, escrevessem o nome e jogassem no corredor.
Então, todas as salas, os alunos jogaram e virou aquela montanha de balões ali. E aí o professor falou o seguinte, procurem o seu balão. E aí virou aquela bagunça, alunos chutando balão pra lá e pra cá, aquela bagunça danada. Enfim, meia dúzia de alunos conseguiram achar seus balões. Então ele pediu para que todo mundo devolvesse novamente e ele pediu diferente. Ao invés de você procurar o seu balão, pega o primeiro balão, vê o nome de quem é e entrega pro dono. Em alguns minutos, então, estavam todos os alunos com os balões em mãos. Qual foi a grande lição? Enquanto você fica procurando a sua felicidade, o seu sucesso, pode ser que você não encontre. Mas se você entregar o balão, ou seja, a felicidade ou o sucesso para o outro, pode ter certeza que a sua você também vai receber. Por exemplo, nós 4 aqui, se de verdade nós 4 nos comprometermos a servir ao outro, você concorda que estão todos te servindo? Então, esse é um upgrade do software mental que eu convido aos líderes a fazerem para que aí sim o nosso comportamento de liderança seja direcionado para resultados melhores. E, basicamente, para quem adota esse novo software mental, vem colhendo bons resultados mesmo. Essa história é incrível demais. E faz todo sentido, né? Quando você tem lá, imagina que você tem um grupo de 50 pessoas. Em vez de você querer tudo pra você, se você começar a ajudar os outros, você tem 49 pessoas te ajudando, não é? Isso é muito importante pra todas as empresas. Só que aí eu dou um contraponto pra isso. Não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. Pô, mas isso é Porque, verdade. rapaz, isso dá um desgaste tão grande. Não vale a pena. Cara, mas Então aí tem que eu acho saber que... filtrar. Mentalidade de líder é saber filtrar as pessoas que de fato querem ter a ajuda das que não querem ter a ajuda. Perfeito. Eu acho que isso aí é um ponto que existe uma falta de sinceridade. A gente falou aqui de transparência. Cara, se as pessoas fossem mais sinceras, seria maravilhoso. Vamos dizer assim, ó, eu como empresário, se tem um cliente que tá comigo e o cara fala assim, meu, Murilo, eu gostei do seu produto, mas não é pra mim. O que eu tenho que falar? Cara, beleza. Você quer que eu te indique um parceiro meu que possa te ajudar no que você precisa? Eu conheço alguém. Isso é quase cultural, né? O brasileiro não sabe falar não. Não sabe falar não, cara, brasileiro. Mas você não quer ver? Não, eu vou ver, vou pensar. A gente tem esse problema de falar assim, não quero. E às vezes a pessoa que escuta isso acha ruim. Leva com uma coisa negativa. Tipo, nossa, a pessoa pegou, me cortou. Falei, não tô te cortando, eu só tô sendo sincero. Não quero mesmo, cara. É uma coisa simples. Até você falar assim, posso ser sincero com você? Quantas pessoas já falaram isso? Poucas, né? É difícil alguém ouvir isso. E uma coisa que eu faço, cara, quando você falou de venda, né? Eu não me considero é que eu nunca tive essa intenção de ser um bom vendedor, mas eu vendo pra caramba mesmo. Mas quando eu falo assim pra pessoa, eu já começo falando assim, olha, eu vou te fazer uma proposta e no final eu vou te fazer um valor. Se o valor for alto pra você, você pode ser sincero comigo e dizer, o valor é alto pra mim. E a gente interrompe aqui a relação. Ou você pode falar assim, olha, simplesmente não gostei do seu produto, tá ok. Não tem problema algum. A gente vai continuar sendo amigo. Né? Mas as pessoas têm essa dificuldade, cara, de ser sincero. E aí eu volto lá no começo da nossa conversa, domínio pessoal. O problema não é o outro. Sou eu, estou preparado para receber essa resposta. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, é difícil, mas... uma questão assim, quando você demonstra vulnerabilidade, muita gente fala isso hoje em dia em coach, no mundo coach, né? Isso aí aproxima, né? Então, tem uma vez, eu e o Fábio, a gente vendeu uma trilha de conhecimento para uma empresa, né? Uma trilha longa aí. E quando eu fui abordar a CEO da empresa, né, Fábio? Naquele dia, que a gente tava numa reunião com o board, assim, aí eu falei, olha, eu propus um valor aqui que eu não tenho certeza se é confortável para você. Eu fiquei muito na dúvida, mas é um valor que eu acho justo pro processo, né? E apresentei, não foi assim, Fábio? Uma coisa assim? Perfeito, exato. E aí eu acho que quando ela ouviu isso de mim, que eu falei que ela ficou mais tranquila, né? Em relação ao que eu apresentei lá. Legal que você falou uma coisa que eu aprendi o ano passado, que eles usam o seguinte termo, a vulnerabilidade é sexy. Mas é mesmo. Você gera empatia quando você fala, se eu de repente me perder o controle aqui, começar, você me desculpa. A pessoa já tá preparada. Se eu pisar na bola, tá certo, realmente, né? Então, realmente, a vulnerabilidade é sexy, né? Em todos os níveis, né? Por exemplo, quando eu tenho os liderados lá da empresa, das cabanas. E muitas vezes, cara, a mão de obra na engenharia que é escassa,
mas os caras são bons. Eles só não são ouvidos. A gente pode até falar um outro podcast sobre isso. Aí quando o cara me pergunta, eu como engenheiro civil, né, e o pedreiro lá, ele fala assim, Murilo, como é que... O que você pensou? Como é que você vai fazer esse projeto? E eu falo assim, cara, eu não sei. Você sabe me dizer como fazer isso? Então, o cara que, no caso, ele estaria abaixo de mim hierarquicamente, eu coloco ele numa posição de especialista. Que ele é especialista da sua área, né? A mão de obra faz as coisas muito bem. E aí o cara, ele me dá uma aula de engenharia que eu nunca tive. Ele fala, ó, então vamos fazer assim, com argamassa, assim, assado, eu vou cortar aqui com... Eu falo, amigo, como é que você corta esse negócio? Não, eu pego aqui uma parada pontuda e corta, eu nem sabia que era possível. E ele me dá uma aula técnica, né, super, assim, porque eu respeito o cara, né. Isso aí não é um exemplo do comportamento de um líder? E dá super certo, cara. Dar a ele o poder daquilo que ele tem. E aí eu falo com um termo, né, existem os hard skills, soft skills, e também existem os power skills. E eu entendo que o power skills é você realmente dar o empoderamento. Né? Se você é muito bom nisso, quem sou eu? Porque eu sou o líder, eu tenho que saber? Não, por favor, vamos fazer acontecer, é o que você fez, não é? Cara, eu acho que isso aí é um bom exemplo de liderança, não me achando assim, mas todo evento que eu vou, e aí você tem lá o segurança, tem a pessoa que faz a limpeza, eu sempre falo, cara, você tá aqui pra fazer um bom trabalho, se não fosse você aqui, não teria evento, cara. Se não fosse a pessoa da limpeza, pensa, Perfeito. Teria evento? Eu acho que não. Se não fosse a pessoa que repõe um cafezinho lá, que deixa certo, teria evento? Não teria, cara. Pensa bem. Então olha como essas pessoas são incríveis. E daí saber valorizar isso, porque várias, assim, tava no mundo corporativo 9 anos, fiquei lá e era assim, as pessoas, por exemplo, da limpeza, que as pessoas julgam ser... pessoas de baixo nível, né? Cara, as pessoas não eram nem chamadas pras festas, nada disso. Isso pra mim, cara, é um absurdo. Não é? Você não concorda? A questão fica meio invisível, né? O pessoal fala dessa parte social, né? Porque como é o nosso... É um serviço básico assim, que a pessoa acaba... Não, beleza. Você não vê, mas se você ficar sem, você vê o caos que isso vira. Exatamente, cara. Então, tipo, é uma desvalorização do negócio que é muito essencial, cara. Mas o engraçado é que isso me fez pensar que isso provém do nosso modelo mental antigo, modelo feudal. Eu tenho que ter os meus servos, entendeu? Então, essa mudança de, pera lá, eu consigo colocar ali na frente e reconhecer a menina da limpeza que tem toda essa importância? Será que a gente consegue de fato reconhecer? E esse é o verdadeiro papel da liderança, que eu entendo de fundamental para a mudança dos resultados que a gente precisa hoje, né? Essa questão da humanização, né? E que, claro, de ambos os lados, né? Que estejam sempre voltados a entregar o balão ao outro, né? Então, o fato de você me entregar o balão, eu também não posso assumir isso aqui dentro do meu ego de que eu sou, né? E começar a querer também montar em cima. Então, esse é o grande desafio que a gente tem como humano no processo de liderança, no exercício da liderança, né? E são pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença, né? Pequenas, simples. Eu falo, às vezes, quando eu vou à academia ali, é bizarro. Os caras deixam no vestiário, os caras deixam lá um monte de embalagem de... essas barrinhas de proteína em cima do banquinho. Eu falo, cara... Sério? Nossa. Qual que é a dificuldade de você... Você tá um banco, você tá a 2 metros da lixeira... Agora você vê aquilo, você fala, o que passa na cabeça de uma pessoa a ponto de não ter falta de conhecimento, cara, de autoconhecimento. De simplesmente pegar um plástico e colocar 1 metro dele, assim, a lixeira tá do lado, não, deixa ali pra outra pessoa... Sabe o que eu já ouvi? Tem quem limpe. Então, esse que é o tem quem limpe, que... Engraçado, né? Isso aí que é a cultura, cara, que a gente vive. Mas eu acho que isso é base, né? Vem da base total da cultura, né? É bem da essência mesmo. É que a gente quer ser sempre servido. A gente não quer servir, né? Desde que se... Então, assim, só vou servir se isso for bom pra mim. Então, uma outra coisa que me veio à mente também, isso muito nos trabalhos voluntários, né? Uma pergunta que eu costumava ouvir muito nas empresas, eu aprendi uma outra questão aí. Por exemplo, toda vez que a gente tá numa relação, a pergunta é, o que é que eu ganho com isso, né? Mas quando a gente tem um propósito,
A pergunta que deve ser feita é o que eu posso fazer por isso. Ah, Não é o que eu ganho com isso. tanto desse exemplo da embalagem plástica, esses tempos eu ouvi dizer que no próprio Japão, as pessoas elas têm uma lixeira assim a cada 2 quadras e as próprias pessoas levam o lixo, o resíduo, o saquinho à lixeira. Uhum. Então, é de cultura mesmo. A cultura do Japão, os caras têm essa mentalidade de querer ajudar os outros, né? Um grande exemplo lá é que nas escolas os alunos limpam o banheiro, né? Os Servem os almoços. eventos esportivos que teve no Japão, acho que Copa do Mundo, terminava o teve. jogo, o pessoal pegava o saquinho e saía limpando o estádio. Verdade. É. Verdade, Então o estádio teve isso. terminava limpo o estádio. Então, assim, mas é uma questão o Fábio falou, né? De você olhar pelo todo. Quando você vai num shopping, você termina de comer, e aí você não tira a sua bandeja, porque você fala, tem quem limpe, né? Vou dar emprego pra uma pessoa. Só que assim, às vezes tem 1, 2 pessoas que estão cuidando de tudo ali, e você não tá nem pensando que outra pessoa tá chegando ali pra usar a mesa. E aí você tá deixando a mesa ali, putz, impossibilitando que outra pessoa possa usar. Exatamente. Então, assim, pô, custa? Não custa nada. Você só pega, junta essas coisinhas, põe lá e tal. É uma coisa simples, assim, de você fazer um ambiente mais saudável, né, como um todo, né? Um outro exemplo é, acho que num país na Europa, agora eu não sei exatamente qual, mas diz que na empresa, quando você é o primeiro a chegar no estacionamento, você estaciona mais longe, entendendo que os mais atrasados vão precisar estacionar mais perto para poder... Então, quer dizer, é toda uma questão de pensar no próximo, em servir o balão, né? Sim. E não ficar só garantindo o seu Sim. próprio balão. Porque um dia você vai precisar também, né? Às vezes um dia você vai estar mais atrasado, você vai precisar da vaga mais próxima. E aí, como é que ficou, né? Mas se me permite um pouco mais essa reflexão sobre isso, eu fico pensando assim, o Japão, historicamente, passou por muitas catástrofes e dificuldades. O que, naturalmente, para a necessidade da sobrevivência da sociedade, a gente precisa ajudar um ao outro. Sim. O Brasil, ele é tão bom que, do jeito que tá, parece que há uma acomodação, né? Sim. Não é Mas isso? tem gente que é historiador, já conversei isso com a minha irmã, inclusive, que fala que a Europa é mais desenvolvida do que do Equador para baixo, porque na Europa tem frio, e o frio gera dificuldade, as pessoas têm que se virar na dificuldade para poder comer, se alimentar. E aqui para baixo, no mundo tropical, o cara sentava embaixo do coqueiro e esperava o coco cair para se alimentar. Eu não sei se é verdade, mas mas é isso, que talvez seja isso. Mas dentre a gente fez esse exercício de liderança recentemente, eu e o Fábio, dentro de uma grande corporação, né, e Harvard separa as 9 características de um bom líder. Eu vou ler aqui rapidamente algumas coisas que a gente falou. Um bom líder tem que ter iniciativa, curiosidade, uma coisa que a gente não falou, mas tem que ter coragem, bicho, ser líder. Verdade. É muito mais fácil você ser apedrejado quando você é visto do que quando você tá invisível dentro de um grupo. Exatamente, verdade. Tem que ter foco no outro, não em você. Tem que criar um ambiente colaborativo. Transparência, que a gente já falou. Velocidade, porque o mundo moderno exige que você seja veloz. É de fato, né? E as 2 últimas coisas, é ética e empatia, cara. O que a gente falou aqui, empatia. É você olhar o outro, é poder ver como a pessoa tá naquele momento. Eu, como líder, o que eu faço? Eu sempre tento deixar o ambiente ao meu redor o melhor possível para quem tá comigo. Esse é o meu foco, é esse, né? Perfeito, muito bom. E pode ter certeza, cara, a pessoa que não é, ó, pra você ouvinte, que você tá aí, Léo, uma pessoa que não é um bom líder, eu acho que ela vai caindo numa inércia, porque as coisas ao redor dela vão deixando de existir. Quando a pessoa é um bom líder, muita coisa vai fluir ao redor dela. As quantidades de iniciativas a partir do trabalho dessa pessoa que vai surgindo é muito maior, cara. E pode ter certeza, nós 4 aqui, eu considero nós como bons líderes, porque o tanto de coisa que a gente faz, é engenharia científica, é evento, é mentoria de hackathon, é fórum, né, tá dentro das empresas, trabalhando com o mundo corporativo, enfim, não é? Desenvolvendo outras empresas, criando outras empresas, ajudando pessoas a criarem outras empresas, né? Então eu acho que um bom termômetro para a pessoa que tá assistindo a gente é saber se ela é um bom líder ou não, é esse. Se pouca coisa acontece ao redor de você, ou tudo que acontece é muito truncado, eu acho que a pessoa pode começar a se reparar como líder.
E porque a liderança, ela é aprendida. Sim. Ninguém nasce um bom líder. Você vai conquistando isso. Você vai entrar na discussão mais... que liderança é inato ou não é? Eu lembro quando eu fiz uma especialização em engenharia de produção, teve uma aula que era isso. O professor perguntando, a liderança é inato ou não é e tal. E ficava uma discussão disso aí, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas o cara nasceu um bom líder. Nasceu. Nasceu Um bom outro líder. ponto que me veio à mente também é resolver problemas. Habilidade de resolver problemas. Porque um bom líder, ele na verdade vive o dia inteiro resolvendo problemas, né? Agora, isso que você falou do inato é interessante. Voltando ao que a gente conversou, juntando e misturando tudo, se todo mundo tem um propósito, uma causa pelo qual atua, pelo qual vive, e que isso vai bater o seu coração para que você se motive a fazer algo, naturalmente assumir o seu protagonismo. Então todos aqui podem assumir liderança, não tem... Agora, o grande desafio... um outro ponto fundamental o propósito, quando ele é de uma causa, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. É verdade. Uhum. Então, se eu tenho um propósito, né, de valores, por exemplo, eu tenho um grande propósito de transformar profissionais e empresas para a sociedade 5.0, uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais sustentável, mais acessível, né, desenvolvendo tecnologias centradas para o bem da humanidade, né, para todos os terráqueos, não só os humanos. Você não toparia ter uma sociedade melhor assim? Todos Com aqui. certeza. O que significa que todos podem aderir a esse propósito, ou seja, não precisamos concorrer para isso. Pelo Sim. contrário, nós podemos complementar para que de Colaborar, fato... né? E aí percebe que o meu propósito não vai ser atingido somente porque eu sou o responsável por tudo isso, como dizem nas redes sociais. Né? Mas sim porque se eu conseguir ter vocês junto com nós, você ainda assumindo a tua liderança, a sua liderança e a sua para esse direcionamento... Naturalmente, o resultado tem que ser muito melhor do que eu fazendo isso sozinho, né? E o propósito, ele não é algo que você adere, você precisa aderir 100%. Nesse teu exemplo, às vezes pra mim faz sentido a parte do meio ambiente. Exato. É a complementação, que é onde Agora, você tem uma expertise que eu não tenho. pros meninos é outra Exato. parte Perfeito. da tua visão do todo ali. Isso. Até porque se você for querer abraçar tudo, aí você vai pra ruim, né? Porque você nunca vai conseguir saber de tudo. Ainda mais hoje em dia que tem com esse conhecimento absurdo que a gente tem. Você tem que saber juntar as pecinhas, né? Que é delegar também. pessoas que sabem de parte de meio ambiente, você que sabe que a parte de liderança, de corporativo, você saber juntar os pontos ali, né? Exato. Vem mais uma reflexão. Será que a pessoa que escreve o dicionário sabe todas as palavras que estão lá? Boa. Boa. Duvido. Boa ideia. Um outro ponto que... Nossa, agora me fugiu, na verdade. A gente estava aqui conversando, você me falou uma frase tão filosófica. O dicionário começa de A a Z. Tá? Não. Um ponto que eu queria colocar sobre a questão da liderança e quando as pessoas falam sobre você é o único responsável pelo seu sucesso. O que vocês entendem por isso? Acho que é aquela questão de puxar a responsabilidade pra si, né? Uhum. De você assumir papéis e ter coragem, iniciativa. Mas não quer dizer que você vai fazer tudo sozinho. Exatamente. Isso é o... Até porque Tem que ter apoio. sem pessoas não existe liderança, né? Líder de si mesmo, você não vai conseguir... Acho que tem chegar várias no lugar. interpretações. Por exemplo, eu concordo com essa frase. Certo. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso, só que não quer dizer que a gente vai fazer sozinho. Nós somos responsáveis pelas nossas Só que decisões e atitudes ou pelo nosso sucesso? Decisões e atitudes. Sucesso é consequência, né, hoje? Porque olha só uma Que história que eu virada vi. de chave. Retiro o que eu disse. Edita. Não, porque o que acontece? Um filósofo, desculpa, tanta gente, a gente esquece de onde é, mas é um europeu, um professor, filósofo europeu. Ele falou assim, isso faz um tempo, quando deu essa hype de coaches e tudo mais, e que falou, poxa, essa teoria aí que estão saindo, as pessoas estão se tornando muito mais egoístas, né? Então, tipo, eu não dependo de você, porque se depende, eu sou o único responsável. Quer dizer, no final das contas, o que está acontecendo, né? As pessoas estão se divorciando porque eu não dependo mais de homem, de mulher, de esposa, de marido, de chefe. O que está acontecendo? E aí vem um entendimento assim, um caso, tá? Uma situação. Teve uma pessoa que ela foi promovida para diretor de uma empresa. E aí, ok, mérito, né? Teve as competências, foi selecionado, virou diretor, parabéns. Ele é o único responsável pelo sucesso e aí eles levantaram essa questão. Depois esse diretor ficou sabendo que, na verdade, ele era a segunda opção.
a primeira opção acabou não podendo aceitar o cargo por uma questão pessoal, que teve que ir para outra cidade. E, naturalmente, então, ele acabou assumindo a segunda. Então, assim, é somente o seu mérito, a sua competência ou a circunstância também influencia? Com Entende? certeza, não é. Mas assim, né, o que eu penso, a oportunidade, a sorte não é do nada, é aleatória. oportunidade com habilidade. Isso, é a capacidade de aproveitar a oportunidade, né? Exatamente. Outra frase. A sorte favorece a mente preparada. Eu não lembro quem escreveu, O mas Batman. é de uma Bruce pessoa, não é minha. Eu lembro que eu vi Boa. em algum lugar. Não, mas Ô, galera. Eu tinha um professor que ele falava disso aí, da sorte, que a sorte é juntar, né? A pessoa capacitada com oportunidade, com a chance. Se você tiver oportunidade, mas você não tá habilitado para aquilo lá, aí não vai ter sorte, né? Na verdade. Pensando, acho que eu deixei de ter muita sorte, viu? Gente, vamos ter que finalizar esse podcast aqui. Olha só como o tempo passa rápido, né? Quando o assunto é bom. 5 minutos, apenas. Falando em sorte, vai estar na descrição os números da Mega Sena. Vai de 1 a 60. Vai estar numericamente, de 1 a 60. Aí você escolhe. Mas, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Vamos interromper esse podcast aqui. Pode deixar na câmera aberta aí pra nós. Aí a gente vai colocar aqui, Fábio, se alguém quiser falar com você, porque o Fábio, ele trabalha com isso, né? Com lideranças empresariais. Vai estar aqui na descrição suas redes sociais. Bom, tá marcado aqui, tá colaborado. E o nosso ouvinte do Engenharia Científica não tem preguiça de acessar link, né? Então, entre aqui, porque, viu, esse assunto é um assunto muito bom, cara. Dá pra gente falar o dia inteiro aqui. Vamos voltar nas próximas temporadas pra falar disso, até em outras verticais e outras coisas. Beleza, gente? Muito Então, vejo vocês num próximo podcast.